A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aqueles momentos em que nós estamos caídos, que nós estamos prostrados, em razão das circunstâncias, em razão das atitudes que nós tivemos. Nós vamos compartilhar um pouco o quanto nós precisamos conhecer o caráter de Deus, o caráter acolhedor, o caráter conciliador, um Deus que está sempre nos esperando, sempre pronto para nos consolar, para nos receber, para nos limpar, para nos purificar, enfim. Muitas vezes nós estamos contrariados ou em pecado e nós não conseguimos despertar, nós não conseguimos cair em si para poder buscar novamente a face de Deus e restaurar a comunhão com Ele. Nós levamos tempo para ter uma reação de correr para a presença do Senhor, porque muitas vezes a gente não conhece o caráter de Deus. E muitas vezes nós associamos o caráter de Deus às autoridades que nos educaram. E achamos que por as nossas autoridades terem nos educado daquela forma, a gente transfere isso para Deus e acha que Deus também vai nos rejeitar, não vai nos receber, não vai nos purificar, não vai nos consolar de maneira nenhuma. O caráter de Deus é amor e justiça. Deus não faz concessões, Deus não faz vistas grossas ao pecado. Ele sempre vai expor aquilo que nós estamos fazendo de errado, ele sempre vai nos mostrar. E quando ele quer mudar uma coisa no nosso coração, que ele está operando, trabalhando naquela área, ele não muda. Ou seja, quem tem que mudar somos nós, e o nosso encargo é buscá-lo até que a gente entenda e busque o arrependimento e transforme o caminho, e aí sim estamos novamente, né, sendo guiados pela vontade de Deus e estamos no caminho certo que Deus tem para cada um de nós. Mas no momento em que nós estamos contrariados, atribulados, até mesmo em pecado, nós custamos a nos dar conta de que Deus é um Deus que quer nos acolher, de que quer conversar conosco. Porque o caráter de Deus, ele é amor e ele é justiça. Então, Deus não tem nada parecido com o caráter humano. Então, o Senhor, ele quer sempre fazer com que nos momentos em que nós estamos em dificuldade, nós corra para a sua presença. Mas muitas vezes nós estamos contrariados ou indignados ou estamos cheios de acusação porque nós tomamos uma atitude errada, porque nós tivemos uma reação errada e achamos que Deus não vai nos acolher, não vai nos consolar, não vai nos purificar. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Então é preciso buscar a revelação desse amor e quem Deus é. Através da palavra nós conhecemos o caráter de Deus. Um Deus que recebe, um Deus que limpa, que purifica, que perdoa, que concilia. Então tem que estar sempre muito nítido no nosso coração que Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós, mesmo naqueles momentos em que nós estamos irados, indignados, contrariados, nos momentos que nós estamos assim, achando que estamos muito longe da sua presença. Mesmo assim, nós temos que ter a realidade do caráter de Deus, que é um caráter que quer que os filhos estejam por perto. Deus me ama e Ele tem o melhor para mim. Isso nós devemos dizer constantemente, principalmente se nós temos dificuldade de ter a realidade de que Deus nos ama. E a gente vê esse exemplo do amor de Deus em toda a sua palavra, conduzindo o homem, redirecionando o homem, pegando vasos irados, vasos obstinados, corações endurecidos, transformando em vasos preciosos nas suas mãos. Nós temos o maior exemplo, que é Paulo, que perseguia os cristãos, e de uma hora para outra, Paulo caiu em si, e Deus falou com ele,
E ali naquele relacionamento, naquela conversa que Paulo teve com Deus, Deus abriu seus olhos e tudo aquilo que ele estava fazendo de errado, ele conseguiu se arrepender e ajustar. E tantas outras histórias, tantos outros exemplos que nós temos. Nós temos também a parábola do filho pródigo. Aqui nós vemos um pai que deseja sempre o filho por perto, independente do seu erro, independente das suas escolhas. E nós vemos o filho pródigo que saiu de casa, que pegou a sua herança, que gastou tudo com coisas que ele não devia gastar. E em Lucas, no capítulo 15, no versículo 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então, quando o pai viu que o filho tinha tornado para ele, estava retornando, voltando para casa, ele já se compadeceu e já correu para abraçá-lo. Muito mais Deus quer nos ensinar através desta palavra. Um filho que não deu valor para aquilo que o pai tinha e se afastou. E aí tem duas palavras no versículo 17 e no versículo 18 que chamam a atenção, que é caindo em si, e no versículo 18 quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. São duas palavras que nós precisamos ter como posição no nosso coração quando a gente está em desobediência, quando a gente está contrariado, quando a gente tem uma sensação interna de que a gente está afastado de Deus. Quando a gente está triste, depressivo, parece que a gente não tem força de buscar a presença do Senhor. Isso nós temos que ter uma realidade. Por que a gente não consegue ir para a presença do Senhor? Porque a gente acha que Deus não é tudo aquilo que eu preciso. Mas bem pelo contrário, Deus está sempre disposto a nos abraçar, a nos acolher. Deus nos ama e tem o melhor para nós. E esse filho foi se dar conta de que o pai era assim depois que ele passou muito trabalho. E ainda ele desejou ser um trabalhador da casa de seu pai. E quando ele chegou de volta, então o pai o revestiu. No versículo 22, o pai, porém, lhe disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A gente usa muito essa palavra para quem está afastado da igreja, da congregação, mas essa palavra também é em todos os momentos do nosso dia a dia que nós nos afastamos do Senhor. Por escolhas erradas que nós fazemos, por contrariedades que estamos sentindo, achando que Deus não abriu a porta e nós queríamos que Ele tivesse aberto. Nos momentos que a gente se sente que a gente não está aceitando a circunstância. Em todos os momentos nós precisamos cair em si, nos levantar e ir ter com o Pai. E esse sentimento nós só temos no nosso coração quando nós tiver a revelação de que o Pai me ama e tem o melhor para mim. Nós precisamos dizer isso. Deus me ama e Ele tem o melhor para mim. Deus te ama e Ele tem o melhor para ti, para a tua vida. Não interessa a condição que nós estejamos. Então, a gente precisa ser rápido no momento em que nós estamos em pecado, e contrariados, afastados da presença de Deus, ser rápido em tomar essa posição. E dizer, eu vou me levantar daqui e eu vou para a presença do Senhor. O que eu quero? O que eu quero estar na miséria? O que eu quero estar me alimentando de coisas que não são o alimento que o meu pai tem para mim? Foi isso que o filho pródigo sentia. E aí a gente fica se alimentando de tristeza, de depressão, de ira,
de ódio, de indignação, de acusação, de culpa falsa, que Deus não me ama, que eu ando sofrendo muito, que Deus é injusto comigo. É isso que o filho pródigo ali, essa revelação daqueles alimentos que ele estava sendo oferecido a ele, é isso que o Senhor quer nos trazer. Na casa do Pai, na presença do Pai, nós temos o melhor alimento, nós temos a melhor roupa, as melhores vestes, o anel de autoridade, as sandálias nos pés. Sandália é um título de uma certa nobreza, de uma certa autoridade, porque somente os servos andavam descalços. Então, como a gente precisa ter uma revelação de quem é o Pai. Ele é amor, ele é justiça, mas ele está sempre pronto para nos acolher, porque ele tem o melhor para nós. E a gente precisa dizer, Senhor, se tu tem o melhor para mim, por que eu não estou desfrutando? Deus, se tu quer o melhor para mim, por que eu não consigo tocar nessa realidade? Então, ter uma conversa, sabendo que aquele que está ali, que é nosso Pai, ele vai nos acolher, nos limpar, nos lavar, nos purificar. Repito, essa postura de nos levantarmos e irmos para a presença do Senhor e não ficar nos alimentando de coisas que não são a sua palavra, que não é a presença de Deus, isso precisa ser rápido em nós, para que o inimigo não ganhe terreno dentro do nosso coração e não nos coloque cada vez mais distantes da presença de Deus. Mas para que eu saiba que eu tenho que correr para a presença de Deus, eu preciso conhecer o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor e ele está sempre de braços abertos, pronto para nos receber, independente do pecado que nós estamos, da condição que nós estamos, da impureza que nós estamos. Deus sempre espera que a gente retorne e busque a sua presença para nos consolar, nos fortalecer e dizer, vamos de novo, nos tomar pela mão e dizer, eu estou aqui, eu vou te fortalecer, eu te chamei para uma boa obra e eu quero completar essa obra no teu coração. Deus te ama e Ele tem o melhor para ti. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha esta mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja se derramando sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos traga todos os dias, em todos os momentos, e que a gente possa também meditar no amor e que Deus tem sempre o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém.